Boa tarde a todos. A gente vai dar prosseguimento aqui à diretriz de ppm, uma diretriz, como eu falei na aula anterior, a atualização da diretriz que foi lançada em 2011, saiu agora em junho de 2021. E a gente já passou por praticamente todo o manejo pré-operatório, desde consentimento informado, manejo de medicações, tratamento e identificação de causa das anemias. E o tópico foi exatamente as orientações em relação aos antiagregantes plaquetários. Agora a gente vai partir para o momento operatório em si e quais são as recomendações da diretriz a partir desse momento do ato operatório. Inicialmente, ele aborda algumas recomendações de medicações que são usadas para que haja conservação do sangue no intraoperatório. E aí ele dá alguns dados e faz algumas recomendações sobre os análogos da lisina e compara em alguns estudos versus o placebo, o quanto isso afeta e impacta nas transfusões intraoperatórias. A primeira recomendação é que o uso de qualquer que seja um antifibrinolítico sintético, como o ácido epsilaminocaproico ou ácido tranexâmico, reduz a perda sanguínea e a transfusão de sangue durante o procedimento cardíaco e é indicado para a conservação do sangue. A segunda recomendação nesse tópico diz que o ácido tranexâmico não só reduz a transfusão de hemácias no intraoperatório da cirurgia com SEC, mas também na revascularização sem SEC. Porque, como já é bem sabido, o circuito de SEC, toda a quantidade de heparina infundida causa coagulopatia, consumo de fatores da coagulação e nesse cenário há sabidamente maior demanda transfusional, mas mesmo na cirurgia sem SEC, o uso do ácido tranexâmico parece reduzir também o número transfusional. Existe um ensaio de 2017 que inicialmente utilizou uma dose de 100 mg, que depois foi ajustada para 50 mg por quilo peso de ácido tranexâmico, que era feito após a indução. E foi demonstrado que nesse estudo, nessa dosagem em si, reduziu consideravelmente a necessidade de transfusão de hemácia e qualquer que seja o produto do sangue, quando comparado aos pacientes que receberam placebo. Ele dá inclusive o NNT, que é um NNT bem considerável, em relação a essa abordagem para a redução da transfusão de uma unidade de hemoderivado. Diz que há um NNT no uso do ácido tranexâmico nessa dose de 6, né? Além disso, parece que o uso desses análogos da lisina também reduziram a necessidade de reexploração cirúrgica. Geralmente, a reexploração cirúrgica nesse contexto se dá realmente por sangramento. O sangramento pode ser de origem operatória, que deve ser corrigido ali na reabordagem, mas pode ser um sangramento induzido pela coagulopatia associada à cirurgia em si, ou no contexto de alguma doença de base do paciente. Então, o uso do ácido tranexâmico parece que melhorou as taxas de reexploração cirúrgica desses pacientes. De todo modo, como em todos os outros tópicos que a gente já discutiu, parece que essa abordagem isoladamente não reduziu a mortalidade de eventos trombóticos, ou aumentou eventos trombóticos. Havia esse receio, esse risco teórico de que com o uso do ácido tranexâmico ou do epsilaminocaproico houvesse um aumento de eventos trombóticos nos pacientes, já que esses pacientes já têm essa predisposição, pacientes de alto risco cardiovascular, mas isso não se demonstrou, não aumentou eventos trombóticos sob o uso dos antifibrinolíticos. Apesar de não ter sido fonte e objetivo do estudo, um estudo demonstrou que pode haver uma associação do uso do ácido tranexâmico com convulsões. Ele faz também uma comparação específica entre os dois. Né? A maioria dos estudos, revisões sistemáticas, meta-análise não mostraram superioridade entre um ou outro. Ambos foram altamente efetivos em reduzir a quantidade de sangue e a necessidade transfusional intra e pós-operatória. Há um estudo isolado, que é essa meta-análise, que mostrou que o ácido tranexâmico parece reduzir, em comparação ao ácido epsilaminocaproico, a quantidade de transfusões de plasma fresco congelado. Mas a conclusão que se chega é que ambos têm igual eficácia, necessitam de mais estudos comparativos para
mostrar a superioridade entre um ou outro. E o que aquele estudo mostrou dessa associação do astronexame com convulsões deve ser ponto de destaque para outros estudos e outras diretrizes futuras, porque isso chamou bastante atenção e outros estudos também apontaram para essa associação entre o transamin e convulsões. Uma coisa que a gente não deu tempo de falar em relação aos antiplaquetários, respeitado aqueles períodos de tempo para o uso do ticagrelor, do clopidogrel, prasugrel, efetivamente a gente dirime todo o risco de sangramento associado ao uso dos antiplaquetários. Mas havia um estudo que contrapunha isso, que era um estudo exatamente sobre o uso da protinina, que mostrou que os pacientes que chegavam na abordagem operatória, ainda em vigência da dupla antiagregação plaquetária, o uso da protinina fazia com que esse paciente não sangrasse mais em comparação aos outros pacientes. Porém, após o estudo BART, que foi um estudo que foi lançado em 2008, a protinina, que é uma proteína derivada do pulmão bovino, ela é uma proteína que inibe a plasmina, inibe a calicreína e várias outras proteases, enfim, faz com que o paciente sangre menos no intraoperatório. Após esse estudo BART, ele associou a protinina a um pior desfecho, inclusive aumento de mortalidade dos pacientes, mesmo que outros estudos tenham demonstrado que ela reduzia a quantidade transfusional também, intra e pós-operatória. Porém, o estudo BART mostrou que podia haver uma associação entre aumento de mortalidade e também lesão renal. E aí, depois desses estudos, se sucederam vários outros estudos. A proteína foi tirada do mercado, depois desse estudo BART. E alguns estudos, analisando as várias variáveis, inclusive desse estudo BART, demonstraram que parece que havia algumas falhas metodológicas nesse estudo e que parece que a proteína não estava relacionada ao aumento de mortalidade. Inclusive, alguns estudos mostraram que depois que a proteína foi retirada no mercado nesses países, parece que aumentaram os resultados adversos nas cirurgias cardíacas e também o aumento do uso de hemoderivados. Assim sendo, foi disponibilizada, apesar de muito restrito e com indicações específicas, foi novamente disponibilizado o uso de aprotinina no Canadá e na Europa. E aí lançou-se essa meta-análise de 2013, onde se investigou a segurança da proteína, do uso da proteína nesses pacientes, e realmente a proteína não mostrou inferioridade em relação aos outros análogos da lisina, como o astranexam e epsilaminocaproico, em relação à mortalidade em 30 dias, seja entre esses agentes que eu falei ou até mesmo entre o placebo, né? Então, parece que a conclusão do estudo BART de 2008 estava equivocada em relação a esse desfecho secundário. Mas o estudo se nega a dar qualquer recomendação em relação ao uso da proteína nesse cenário de PBM, exatamente porque é uma medicação que não está mais disponível nos Estados Unidos e até por isso eles se negaram a dar essa recomendação em relação à proteína. Em relação a agentes hemostáticos tópicos, é outro arsenal terapêutico que é bastante usado no intraoperatório. Ele dá a recomendação que a aplicação tópica de agentes antifibrinolíticos no local cirúrgico após a ESSEC é bastante razoável para limitar a drenagem torácica e as necessidades de transfusões após operações cardíacas com SEC. Eu estava até dando uma pesquisada, porque realmente eu não conhecia bem esses agentes tópicos, existem vários e vários no mercado, até por isso a dificuldade metodológica de algum desses agentes hemostáticos tópicos despontar sobre o outro. Existem vários, inclusive através de mecanismos de barreira, ou até mecanismos químicos mesmo. E aí, a conclusão do estudo é que assim, é necessário que se monte um ensaio com base metodológica através do desenvolvimento de escalas de sangramento, exatamente para comparar os agentes hemostáticos tópicos entre si e ver qual terá o melhor desfecho em redução de sangramento, em redução de exploração cirúrgica, para que se emita uma recomendação de qual é melhor em detrimento do outro, né, que até agora a gente não tem. Então, por ser extremamente difícil a comparação entre eles, os desfechos ainda não são confiáveis e precisa de estudos que vão nessa linha de
de ensaio metodológico, né, que montem escalas e comparem os agentes hemostáticos tópicos entre si. Ainda no intraoperatório, ele emite algumas recomendações não farmacológicas para o manejo e cuidado do sangue do paciente. Em relação à abordagem cirúrgica em si, geralmente, quando você... Ele fala que geralmente quando você opta por uma escolha terapêutica, uma estratégia terapêutica para abordagem cirúrgica ou qualquer que seja a terapia medicamentosa do paciente, você leva em consideração vários fatores e nuances atrelados ao paciente e à terapia. Geralmente você leva em conta sobrevida associado a essa abordagem, alívio dos sintomas, prevenção de eventos adversos graves, como AVC, infarto e etc. O risco de sangramento geralmente é pesado quando você opta por aquela escolha de tratamento e de abordagem, porém, esse aumento exacerbado do risco geralmente não é o definidor de mudança ou de terapias alternativas, né, o que ele fala. E geralmente isso é levado em conta, com exceção à regra, quando o paciente recusa de fato transfusão de sangue ou de hemoderivados, como a gente viu um caso bastante específico dos pacientes que são testemunhos de Jeová. Então, nesses pacientes, o risco de sangramento atrelado à abordagem terapêutica geralmente tem o poder de mudar a escolha da abordagem para abordagem alternativa. E isso vem mudando exatamente através da difusão do cuidado com o sangue do paciente, do PBM, do conceito de PBM, exatamente porque cada vez mais esse conhecimento de que, apesar do sangue poder salvar vidas, ele pode ser deletério através dos riscos inerentes a essa transfusão, como a aluminização e etc. A cirurgia cardíaca vem despontando exatamente como uma exceção à regra também entre as especialidades. Cada vez mais eles levam em conta esse risco de sangramento na escolha do tratamento, do tipo de abordagem. A exemplo disso, eles têm lançado várias estratégias terapêuticas e de abordagem cirúrgica minimamente invasiva e que reduziram drasticamente o risco de sangramento do paciente, com endoprótese da aorta torácica, tecnologias de válvulas transcatéter, cirurgias coronarianas sem SEC e por aí vai. O estudo também, ainda no intraoperatório, emite algumas recomendações sobre testes de hemostasia point of care. Ao fim da aula, acho que a doutora Denise até pode falar mais, eu realmente não conhecia esses testes de viscoelástico, eu não sei se faz parte da nossa realidade, se já existe no público ou privado, mas a primeira recomendação da diretriz é exatamente que haja no serviço algoritmos de transfusão direcionados a objetivos, que incorporem exatamente esses testes pontuais, como dispositivos viscoelásticos. Eu fui dar uma pesquisada, alguns dos dispositivos viscoelásticos mais utilizados é a tromboelastografia e o ROTAM também, e exatamente ele mostrou que a redução do risco de transfusão e de sangramento nos pacientes com abordagem operatória cirúrgica cardíaca, quando você objetiva, através dos resultados do point of care, desses testes viscoelásticos, a transfusão guiada por esses resultados, né? Então, você precisa ter algoritmos de transfusão direcionados através desses testes. A coagulopatia mais comum do paciente na abordagem cirúrgica cardíaca é exatamente a coagulopatia adquirida pelo contato do sangue do paciente com a SEC, né? E é essencial esse monitoramento no intraoperatório, né? Porque esse teste viscoelástico não mostra simplesmente o tempo que o sangue do paciente leva até a formação do coágulo. Na verdade, ele fornece muitas informações de interação da fibrina do paciente, do fibrinogênio, da fibrina com as plaquetas e etc. Força do coágulo. Eu achei, inclusive, até um pouco difícil de interpretar os resultados desses testes viscoelásticos, exatamente pela riqueza de informações que ele pode revelar sobre a coagulação do paciente, né? Então, a maior parte dos resultados e de estudos do uso desses testes point of care são exatamente associados à hemostasia em cirurgia cardíaca, e apesar
do pouco contato, pelo menos, falando por mim, o estudo diz que há décadas eles são utilizados, né? E fornecem a vantagem é exatamente esse, fornecer resultados rápidos à beira-leito. Mesmo com a difusão desses testes viscoelásticos, eles não suplantam os testes tradicionais, a gente deve continuar usando o nosso coagulograma padrão. A função específica aqui é exatamente o manejo intraoperatório e abordagem da coagulopatia à beira-leito, né? Então, é essencial o uso desses testes viscoelásticos, de função plaquetária e coagulação, porque através dessa orientação específica do que está errado na coagulação do paciente, a gente vai guiar as nossas transfusões, né? Então, não vai guiar, vamos dizer assim, às cegas ou esperando um exame tradicional que demora muito tempo, né? Tem que ir para o laboratório central e etc. E pode demorar muito tempo em comparação ao teste point of care, que o resultado sai na hora. Então, a gente guia a abordagem através desse resultado, que é bem mais rápido que o teste tradicional. Essa abordagem, através desses testes, mostraram também, além da redução das transfusões e o risco associado à transfusão, também mostraram reduzir custos, né? Porque indiretamente toda transfusão requer um custo ali para o processamento e coleta dessa bolsa de hemocomponente. Os testes tradicionais, como eu falei, são baseados no plasma do paciente, né? E o manejo, geralmente, através desses testes tradicionais da PPA, é bastante limitado no intraoperatório, exatamente por conta dessa demora, né, do resultado e também por basicamente mostrar o tempo que levou até a formação do coágulo. E ele fala de vários estudos multicêntricos onde a abordagem cirúrgica e a transfusão intraoperatória foi guiada por esses testes viscoelásticos que mostraram uma redução significativa da transfusão de plaquetas, de hemácia e etc. Inclusive, algumas meta-análises mostram que, isoladamente, assim como as outras recomendações, isso não reduziu mortalidade, porém, associado em estudos futuros, essa associação dessas recomendações pode ser que mude esse desfecho secundário de mortalidade. Em relação à intervenção na perfusão do paciente, ainda no intraoperatório, o estudo traz esse conceito que eu também não conhecia, que a professora até adiantou um pouco no final da aula passada na discussão, que é da hemodiluição normovolêmica aguda. É bastante interessante, antes da indução, a lógica aqui é exatamente que o sangue do paciente, em contato com a SEC, que vai consumir e degradar os fatores da coagulação, induzir a coagulopatia pela SEC, a lógica aqui é exatamente prevenir que parte do sangue desse paciente entre em contato com a SEC e parte do sangue do paciente não desenvolva tal coagulopatia. Então, antes da abordagem cirúrgica, é retirado parte do sangue do paciente, a parte do sangue total, geralmente a remoção é de 1 a 3 unidades de sangue, e depois do momento maior estresse, maior sangramento, maior contato com a SEC, esse sangue do paciente total é reinfundido a ele, né? Em igual proporção, assim que a gente retira essa parte do sangue total do paciente, é reposto a solução cristalóide, já que a gente também não quer que o paciente instabilize, ou no contexto do paciente que tem doença cardíaca, que será submetido à revascularização, tem ali o manejo volêmico bastante limítrofe, bastante sensível à redução da pré-carga, por exemplo. Ainda assim, a hemodiluição normovolêmica aguda é bastante subutilizada, a gente já viu, inclusive, algum prenúncio disso nas abordagens anteriores, né? E que parte disso é atribuída exatamente por requerer mais tempo pré-operatório, né? Então, ele deve preparar o paciente, coletar o sangue total e etc. E depois do momento maior estresse, reinfundir o paciente. Além disso, outra coisa que é atribuída à menor utilização da hemodiluição normovolêmica aguda é também o desconhecimento das técnicas de PBM, né? E alguns estudos mostrou que o benefício está diretamente relacionado à quantidade de sangue total que é retirada. Como a gente viu aí, há uma grande variabilidade, pode ser retirado de 1 a 3 unidades de sangue total,
E parece que quanto mais sangue eu consigo retirar do paciente sem causar efeitos adversos, instabilidade clínica, parece que quanto maior a quantidade de sangue total que eu consigo retirar para reinfundir posteriormente, maior é o benefício para o meu paciente. Uma meta-análise, inclusive, comparou aqui a quantidade de sangue estimada, né? E quanto maior ele comparou a abordagem retirando 380 versus 450 do grupo controle, e essa abordagem mais agressiva, de maior retirada, reduziu consideravelmente os níveis de transfusão para o paciente com abordagem cirúrgica. Né? Há uma grande preocupação, como eu falei, em relação à quantidade de sangue total, apesar de que os estudos já demonstraram que quanto maior, maior o benefício, né? Mas nesse contexto paciente cardíaco, a gente se preocupa bastante com estabilidade clínica e hemodinâmica. Especial atenção nesse tipo de abordagem é exatamente o paciente que já é anêmico pré-operatório, então você vai induzir uma maior hemodiluição, consequentemente piora dos níveis de hematócrito proporcionalmente. Os pacientes que já são baixo peso ou que já têm a propensão por pressão limítrofe pelo uso das várias medicações, são pacientes polimedicados, então acaba restringindo muito o uso da hemodiluição normovolêmica aguda nesses pacientes cardiopatas, exatamente por conta de todas essas ressalvas que podem não só melhorar o desfecho, mas também piorar. Né? Outra coisa que chama a atenção é que na SEC, quando a gente institui a SEC, o prime da SEC também leva muito volume. Né? Eu vi referências aqui que pode levar até 1.500 ml de cristalóide. Então, quando a gente causa essa hemodiluição normovolêmica aguda, através da retirada de sangue total, ela piora ainda mais no momento que eu faço a SEC e que eu induzo a SEC com esse volume total de prime. Aí uma coisa que parece melhorar a associação entre hemodiluição normovolêmica aguda e o prime da SEC é exatamente esse conceito de prime autólogo retrógrado, que a gente vai ver mais na frente, que parece ser uma alternativa exatamente para que a gente mantenha os níveis de hematócrito aceitáveis durante a abordagem cirúrgica. Apesar disso, há uma ampla variabilidade dos estudos em relação à quantidade total de sangue que é retirado, então é necessário que haja uma padronização e mais estudos para que se haja uma aceitação ampla dessa abordagem de hemodiluição normovolêmica aguda. E aí, o segundo conceito intraoperatório é exatamente o conceito de prime autólogo retrógrado. Durante o uso do circuito de SEC, o prime que é utilizado pode carregar não só a sobrecarga volêmica, mas também uma hemodiluição com piora dos níveis de hematócrito. Né? Então, no uso do prime com SEC, ele diz que sempre que você puder usar o prime autólogo retrógrado no circuito de SEC, ele deve ser utilizado. O prime autólogo retrógrado é exatamente o conceito de que parte desse volume total de cristalóide que é infundido no prime deve ser retirado e substituído pelo sangue do paciente. Né? Então, eu reduziria a quantidade de volume que está sendo infundido no paciente e também reduziria a anemia diluicional que isso causaria, né, secundariamente. Então, estudos sobre o PAR mostrou que realmente essa abordagem no paciente de cirurgia cardíaca melhorou bastante o desfecho. Né? Ele chama a atenção exatamente por ser um processo simples, eu simplesmente retiro parte do cristalóide do prime e infundo o sangue do paciente, parece ser seguro e eficaz, e reduz não só transfusões intraoperatórias, mas também pós-operatórias, né? Especialmente no paciente que tem anemia pré-operatória, né? Então, a hemodiluição desse prime irá piorar essa anemia, e também no paciente que você prevê que perderá excessivamente sangue. Mais uma vez, é uma recomendação que isoladamente não mostrou reduzir mortalidade e complicações, mas no contexto global da abordagem do PBM, parece ter seu benefício. Uma meta-análise de 2009 mostrou que o uso do PAR reduziu consideravelmente transfusões intraoperatórias e também durante a internação total, e essa redução de transfusão
na internação total tem um excelente NNT também, um NNT de 4, né, quando a gente considera transfusões na internação total após o uso do Prime autólogo retrógrado. Alguns estudos mais recentes mostraram que o volume que é removido é um critério importante, né? Assim como a hemodiluição normovolêmica, o volume que a gente consegue reduzir desse cristalóide em substituição ao sangue do paciente parece influir também no desfecho secundário em relação a transfusões e etc. E nenhum estudo, é importante salientar também, nenhum estudo mostrou um risco aumentado em relação ao uso do PAR intraoperatório. Então, um método que é simples, seguro e eficaz, que não aumenta riscos e que, na verdade, parece ter benefícios, né? Outro conceito que o estudo traz aqui, a diretriz traz, é em relação aos microcircuitos de circulação extracorpórea, né? A primeira recomendação em relação aos microcircuitos é que essa redução do volume do prime no circuito de SEC reduz a hemodiluição e é indicada para a conservação do sangue. Ele também introduz dentro desse conceito de microcircuito outro conceito que é a SEC minimamente invasiva. Fala que a circulação extracorpórea minimamente invasiva é razoável para reduzir as perdas de sangue e a transfusão de hemácia, como parte da abordagem combinada de transfusão de sangue, de conservação de sangue. Esse volume desse prime inicial, baseado no volume total do sangue, quando a gente utiliza esse volume inicial baseado nesse volume total, parece ser um preditor independente de transfusão. Então, quanto maior o volume do prime, maior a hemodiluição do paciente, maior a anemia hemodilucional. Então, isso também está associado à maior carga transfusional do paciente. O conceito de SEC minimamente invasiva que ele traz é um conceito amplo, envolve não só o circuito de SEC em si, mas estratégias que combinam a abordagem cirúrgica, anestésica, manejo de perfusão do paciente, associados a recursos em si do circuito de SEC. Tudo isso minimiza, quanto menor o circuito, minimiza a hemodiluição, porque menor também vai ser o prime que vai ser infundido no paciente. Ele também traz o conceito do aparelho em si, né, de SEC, a SEC minimamente invasiva. Existe um consenso já pré-definido do que seja, né, e aí ele traz que, entre outros pré-requisitos, uma SEC minimamente invasiva envolve um circuito fechado, superfície de contato biologicamente inerte, volume de prime reduzido, trocador de calor, entre outros, né? É uma série de pré-requisitos para definir uma SEC minimamente invasiva. E aí há estudos comparativos em relação à abordagem cirúrgica cardíaca de SEC minimamente invasiva versus a SEC convencional. Indubitavelmente, a SEC minimamente invasiva reduziu transfusões de hemácia e redução de perda sanguínea. Também, isoladamente, não parece ter aumento de mortalidade. Entretanto, não parece também ter eventos adversos associados, como aumento de infarto agudo do miocárdio, desfechos renais ou cerebrais, como alguns estudos preliminares teriam sugerido, né? Há alguns confundidores significativos na comparação entre SEC minimamente invasiva, que necessitam de estudos posteriores, mais bem embasados, exatamente com todos esses conceitos pré-estabelecidos do que seria o circuito e a abordagem cirúrgica associada à SEC minimamente invasiva, que posteriormente vai embasar ainda mais o seu uso. Passando do intraoperatório para o pós-operatório, o estudo vai dar algumas recomendações do pós-operatório sobre gatilhos de transfusão, já que alguns serviços utilizavam gatilhos transfusionais bem mais liberais, né? Então ele procurou estudos que comparassem estratégias liberais a estratégias restritivas, e nesse quesito a primeira recomendação é que pacientes que são submetidos a cirurgias cardíacas, uma estratégia restritiva de transfusão de hemácias halogênicas pré-operatórias é recomendado em vez dessa estratégia liberal para a conservação do sangue pré-operatório. Porque exatamente essa estratégia restritiva de transfusão de hemácias ou de hemoderivados reduz a carga transfusional sem aumentar o risco de mortalidade, né? Então havia-se um risco, um risco teórico, na verdade, de que quanto mais restritivos formos nesses pacientes
poderia piorar o desfecho, não só cardíaco, mas cardiovascular no geral, com aumento de infarto agudo e de AVC, mas os estudos não mostraram haver esse aumento de mortalidade quando a gente adota essa conduta mais restritiva. A segunda recomendação é que exatamente ele diz que é muito pouco improvável que, ao transfundirmos pacientes com níveis iguais ou maiores de 10 gramas por decilitro, haja benefício nessa transfusão de concentrado de hemácia, né? Então, não é recomendado que transfundamos pacientes com níveis acima de 10 gramas por decilitro. Aí ele fala de várias revisões temáticas e ensaios clínicos que compararam as duas estratégias, né? Há grande variabilidade em relação ao corte, mas a maioria das estratégias restritivas adotaram hemoglobina entre 7 e 8 gramas por decilitro. As estratégias liberais geralmente adotavam hemoglobina entre 8 e 10 gramas por decilitro. E, em comparação entre os dois grupos, o grupo com estratégia liberal houve significativamente mais transfusões, né? Com a ressalva de que esse grupo, apesar de mais transfundido, em comparação com o grupo que foi menos transfundido, não houve diferença em relação ao desfecho primário de mortalidade, ou seja, o grupo que foi restritivo, entre 7 e 8 gramas por decilitro de hemoglobina, não foi inferior ao grupo liberal, né? Então, essa estratégia restritiva de transfusão de hemácia mostrou reduzir a probabilidade e a quantidade de transfusões, sem aumento associado ao risco de mortalidade do paciente cardíaco coronariopata. Ainda no pós-operatório, a segunda linha de recomendações é em relação ao manejo de fluidos do paciente submetido à cirurgia cardíaca. Ele fala sobre a recomendação do uso da albumina humana após cirurgia cardíaca, que parece ser razoável se utilizar para fins de reposição de volume intravascular e minimizar a necessidade de transfusão. Ele também fornece recomendações em relação a esse hidroxietilamino, que é outro colóide que eu também não conhecia, que esse colóide em si, comparado à albumina, não é recomendado como expansor de volume para pacientes que foram submetidos à SEC. Exatamente porque parece que o uso do hidroxietilamino parece que induziu coagulopatia e piora do distúrbio de coagulação do paciente, né, no contexto da circulação extracorpórea. Então, ele não é recomendado. Geralmente, o motivo mais comum de hipotensão no paciente intra- e pós-operatório de cirurgia cardíaca na verdade, o motivo mais comum de reposição de fluidos é exatamente a hipotensão. São pacientes que fazem muita hipotensão, né? Então, no intraoperatório eles recebem muito bolo de fluido intravascular, e são pacientes que saem no pós-operatório com um balanço hídrico bastante positivo, né? A maioria dos estudos utilizou cristalóides, né? 65% dos bolos para os pacientes hipotensos foram de cristalóide, né? Há estudos em comparação de soro fisiológico e solução cristalóides isotônicas tamponadas. Porém, o colóide aqui, principalmente a albumina, desponta como uma alternativa bastante razoável e que tem sido usado extensivamente após a cirurgia cardíaca. Esse conceito de expansão plasmática já foi bastante discutido em outros cenários, como trauma e sepsis. Geralmente, a primeira escolha, de fato, é o cristalóide. Porém, aqui, a abordagem específica do paciente cardíaco, e principalmente pós-cirurgia cardíaca, parece ser divergente desse cenário de trauma e sepsis, né? Então, os pacientes que foram submetidos à expansão volêmica através do bolo de albumina a 20% após cirurgia cardíaca, em comparação com o cristalóide, tiveram um balanço hídrico menos positivo, vantagens hemodinâmicas e menor tempo de tratamento com UTI. Então, parece que, exatamente por esse risco associado de sobrecarga volêmica, na reposição e expansão volêmica com cristalóide, a albumina aqui ganha destaque e se sobressai em relação ao uso cristalóide, né? Alguns estudos mostraram que a albumina parece interferir na coagulação, porém, isso ainda é um risco que precisa de outros estudos para ser confirmado, porque exatamente até a divulgação dessa diretriz, na verdade,
a conclusão é que a albumina diminuiu o risco de transfusões, né, diminuiu o risco de transfusões intra e pós-operatória, mas o hidroxietilamino, de fato, induz coagulopatia e parece aumentar a perda de sangue, reoperações e transfusão de hemoderivados após SEC. Então, ele não recomenda, caso se institua o uso do colóide, o uso do hidroxietilamino. Em relação à transfusão massiva, o estudo traz esse conceito, que é exatamente o paciente que é submetido à transfusão de hemácias de mais de 10 concentrados em até 1 hora após a abordagem operatória. Existem alguns fatores bem estabelecidos, que aqui ele destaca o sexo feminino, por exemplo, idade avançada, disfunção renal, IMC do paciente, um IMC baixo do paciente que já era anêmico pré-operatório. Quando a gente utiliza a SEC por mais tempo, tudo isso induz coagulopatia. Então, todos esses pacientes são mais propensos à transfusão massiva, né? Então, nesse contexto de transfusão massiva do paciente da cirurgia cardíaca, há uma divergência em relação ao qual seria a proporção ideal de concentrado de hemácia e plasma fresco. Em outros cenários, como a gente citou, por exemplo, no uso da albumina, como, por exemplo, no trauma, o benefício é reconhecido que essa proporção na transfusão massiva seja de 1:1. Na cirurgia cardíaca, essa proporção não é bem estabelecida, não é claro os estudos, mas devido exatamente à ausência de uma forte evidência, acaba se extrapolando essas evidências que a gente tem no trauma para a abordagem do paciente com cirurgia cardíaca, né? Então, muitas vezes, a proporção que será utilizada no paciente que será submetido à transfusão massiva será essa proporção de 1:1 também. E, por último, e não menos importante, o estudo traz exatamente esse conceito de recuperação de sangue. A professora também falou um pouco na discussão da aula passada. A recuperação de sangue é feita através dessa tecnologia da economia de células. Então, no intraoperatório já é bem estabelecido que a recuperação do sangue perdido pelo paciente reduz a quantidade de transfusões também do paciente, parece melhorar desfecho. E é bem estabelecido esse uso na cirurgia cardiológica, que é uma cirurgia que tem bastante perda sanguínea, né? Existem alguns riscos inerentes a esse procedimento, como o risco de contaminação bacteriana, porém, o consenso de todos os estudos é que os benefícios da recuperação de sangue intraoperatório superam todos os riscos, né? Especialmente nesse contexto do paciente que irá sangrar bastante, né? Então, objetivamente, essa recuperação de sangue intraoperatória reduziu a necessidade de transfusão de sangue, mas parece não ter efeito sobre a mortalidade. E com essa última recomendação, a diretriz encerra aqui todas as recomendações. Boa tarde para todo mundo, né? Eu vou concluir a discussão de hoje. A Denise precisou ir participar agora de uma reunião. E aí eu vou, não sei se ela está aqui ainda, não sei se ela consegue falar alguma coisa. Mas aí eu vou concluir aqui com vocês. Primeiro, eu queria agradecer, né, o Anax pela excelente apresentação. Né? As estratégias de PBM, a gente, aqui no estado do Ceará, né, existe, a Denise já deve ter falado isso para vocês na reunião anterior, mas a gente tem uma portaria, né, que coloca que regulamenta essa questão do PBM e coloca o EMOSSE como o centro coordenador pelas estratégias de PBM no estado. Então, a gente já vem fazendo, né, já tem várias ações relacionadas a isso, inclusive nesses pacientes no contexto cirúrgico, né, nós temos os ambulatórios de PBM em toda a hemorrede, né, então nos 5 regionais a gente realiza essa avaliação, né, dos pacientes, não só pacientes com anemia pré-operatória, né, mas também os pacientes que tenham por algum motivo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, porque estão furando alguma coisa aqui perto, né, deve estar atrapalhando um pouco. Mas aí a gente faz esses ambulatórios, né, de PBM direcionados especialmente para os pacientes que precisam fazer uso do ferro endovenoso, mas também com foco nesses pacientes com anemia do perioperatório.
E aí, a recuperação intraoperatória de sangue, nós também já disponibilizamos, né, há alguns anos, inclusive no principal hospital de trauma daqui do estado, né, que é o IJF, tem uma máquina lá à disposição para o caso desses pacientes, né, que for visto que os pacientes precisam ter indicação de fazer rios, né, tem um alto risco de perda sanguínea por conta do trauma. Esses pacientes já podem fazer o uso da RIOS, né, mediante solicitação do cirurgião e do anestesiologista, bem como também de forma eletiva, né, nas cirurgias agendadas, a equipe médica pode fazer essa solicitação de RIOS nos hospitais do SUS e a gente faz essa cobertura. E, dentre as coisas que você falou, uma das coisas mais recentes, né, que agora a gente também está disponibilizando, é a tromboelastometria rotacional. Então, a gente também, desde fevereiro desse ano, a gente tem um equipamento, né, de Rotem, que está disponível para os hospitais da rede da Secretaria de Saúde, né, aqui do Estado. Obviamente, como o Rotem, ele é um exame que ele deve ser feito de forma rápida, né, o objetivo dele é ser um point of care, né, então está disponível de forma rápida para o paciente. A gente faz para os pacientes aqui em Fortaleza, né, não tem como fazer para o Estado ter só um equipamento aqui. A gente está buscando ampliar para ter 2 equipamentos agora, em breve, eu acredito que em setembro ou outubro o segundo equipamento deve estar chegando, né, e para a gente estar beneficiando também os pacientes com sangramento agudo que precisam de uma avaliação rápida de como é que está a coagulação. Então, a gente já vem fazendo aqui, inclusive, não é só um exame, é um serviço, né? Nós temos médico na retaguarda para discutir o caso com o colega que está com o paciente, já que é um exame que nem todo mundo sabe interpretar. Então, a gente tem a equipe médica 7 dias por semana, 24 horas disponível para fazer a interpretação do teste e para fazer a orientação mediante discussão com o médico assistente, tá? Então, assim, são algumas abordagens, né, que o Hemócio já faz, e é sempre importante a gente estar discutindo, né, essas questões, né, tudo que há de mais atual relacionado ao PBM, e procurar ao máximo difundir essas estratégias, né, principalmente nos grandes hospitais, que às vezes é um corpo clínico muito heterogêneo, e a gente precisa tentar difundir ao máximo para o paciente se beneficiar, né? Então, cada vez mais saem mais estudos mostrando que a estratégia de transfusão restritiva não é inferior à estratégia liberal, né? E que você pode beneficiar os pacientes, inclusive reduzindo os riscos relacionados à transfusão, né? Agora eu queria abrir para quem quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta. Doutora, boa tarde. Eu posso fazer só uma pergunta? Pergunte, Sara. Na verdade, é uma pergunta que me fizeram uma vez. Se dá para usar rios em alguns perfis de pacientes, como, por exemplo, cirurgia oncológica ou cirurgia potencialmente contaminada. Não sei responder a sua pergunta. Se alguém souber responder, não sei se a Denise está. Deixa eu Responda, chefe. Obrigada. Pode falar, Luciana. Na verdade, essa questão da oncologia, inclusive o pessoal do transplante hepático, né, já usa o filtro de beira de leito, que acho que é a única indicação hoje de filtro de beira de leito, poderia ser entendida assim, né? Para esses pacientes de transplante com de hepatocarcinoma, né? Um campo contaminado, potencialmente contaminado com célula neoplásica. Alguns trabalhos falam realmente na irradiação desse sangue antes dele ser infundido. Né? Como o irradiador nem sempre está disponível no local onde o paciente está sendo operado, isso às vezes fica inviável. E a utilização do filtro de beira de leito, quer dizer, a filtração da célula que foi recuperada durante a infusão, pode ser uma alternativa. Então, não chega a ser mais uma contraindicação absoluta, mas tem que ser pesado e medido esse risco, né? E a gente teria a utilização dessas duas estratégias. Ou a irradiação da bolsa, antes de ser infundido, porque aí você
teria a destruição dessas possíveis células neoplásicas contaminantes, ou a filtração da bolsa na hora da infusão, porque aí você teria também a retenção dessas células maiores com núcleo, e que são células, vamos dizer assim, que também ficariam retidas no filtro que está preparado para reter leucócitos, né? Então, isso pode ser. A questão do campo contaminado com bactérias já foi uma contraindicação absoluta, hoje não é mais, dependendo da indicação da necessidade do uso da recuperação, por exemplo, um sangue muito raro, ou alguma outra circunstância que aquela célula seja realmente necessário ser reinfundido, você pode fazer, e existem alguns guidelines falando já nisso, né, de usar a célula recuperada e fazer uma cobertura de amplo espectro, né, uma cobertura antibiótica forte, e utilizar a célula recuperada. Então, não é mais uma contraindicação formal, mas são situações que você tem que pesar e medir, né, e que tem que ser conversado com a equipe, se o risco vai ser menor do que o benefício, né, ou se o benefício vai ser maior do que o risco, que esse procedimento fora de padrão, vamos dizer assim, entre aspas, vai trazer para o paciente, mas não é uma contraindicação formal, como já foi há algum tempo atrás. Joia. Muito obrigada, chefe. Aprendi também. Agora, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ninguém? Não? Pois então, né, o avançar da hora, para a gente cumprir aqui o prazo, queria agradecer, né, a participação de todos, agradecer a apresentação, a excelente apresentação do ANAX, desejar a todos uma boa tarde e um bom resto de semana para todo mundo. Obrigada, pessoal.